Olá, eu me chamo André Capraro, sou professor aqui da UFPR, sou o coordenador do grupo de literatura e esportes e estou aqui com um outro professor, o professor Riquel de Lise, para apresentar um livro para vocês que se chama Segundos Fora, do Martin Cohen, um autor argentino da nova geração, bem conhecido. Rick, tudo bem? Tudo certo. Já focando nesses aspectos do livro, né? Achei bem legal, eu gostei bastante, o livro é instigante, embora logo no início a questão da própria construção da narrativa do autor, né, da forma que ele constrói a narrativa, me pareceu de certa forma, não sei se achou, um tanto confusa, porque ele vai trocando de narrador. Então existe um narrador que faz essa narrativa em primeira pessoa, e depois aparecem alguns diálogos entre dois personagens, né, que são dois repórteres de um jornal da cidade de Trelew, na Argentina, perto da Patagônia, e a história ela se desenrola, o início da história ela se desenrola a partir do momento que esse jornal ele completa um cinquentenário, ele faz 50 anos, isso no ano de 1973, e o editor do jornal tem a ideia de fazer uma edição comemorativa desse cinquentenário. Então eles vão pegar lá no primeiro ano, que era o ano de 1923, o ano que o jornal tinha sido inaugurado, e nesse primeiro ano cada articulista ou cada colunista ele vai escolher um tema do ano de 1923 para recriar algumas histórias, né? Então, basicamente, o livro ele está focado em dois jornalistas. Um deles é o jornalista que escreve sobre cultura, né? E o outro deles é um que escreve sobre esporte. E também tratando-se de dois jornalistas, um esportivo e um que trata da questão da cultura, o livro pode ser enquadrado como um romance histórico, tendo em conta que daí eles selecionam dois episódios importantes para a história da Argentina, lógico, né, com diferentes graus de importância, tendo em vista que um trata da questão da chegada de músico e sobretudo do regente, que era o Richard Strauss, e a questão do esporte, quando um boxeador argentino, o Firpo, ele disputa o título dos pesos pesados, se não me engano. Isso. Contra um norte-americano, e isso mobilizou a Argentina, tanto um evento quanto o outro no ano de 23. E aí do interesse da obra para o nosso grupo, né? Nós trabalhamos com literatura, transmídia, mas o foco é no esporte, e podemos dizer que ao lado da música, o esporte é o grande mote aqui do livro, né? No caso o boxe, que é por sinal, das modalidades mais tratadas, tanto na literatura quanto no cinema, e por isso que o livro nos chamou a atenção, embora você já, leitor, ou você que está nos assistindo, possivelmente, e que procurou pelo livro, não é um livro tão recente assim, né? Ele foi publicado e traduzido aqui para o Brasil, para o português, na Companhia das Letras, em 2012. E tem um aspecto muito legal, que é a questão das temporalidades, né? Então, o livro ele tem 17 capítulos, né? E não é despropositado essa lógica dos 17 capítulos. Na verdade, reza a lenda, né? De que quando o Jack Dempsey, que era o adversário do Luiz Ángel Firpo, que era o lutador argentino, quando o Firpo dá um knockdown nele, e ele cai para fora do ringue, o Jack Dempsey, ele cai para fora do ringue, e segundo consta, ele demora 17 segundos, né, para retornar ao ringue. Via de regra, né, quem conhece um pouco as regras do boxe, sabe que em 17 segundos, em teoria, a luta deveria ser encerrada, né? E daí ele faz esse mote, cada capítulo, na verdade, narra um segundo
da queda do Jack Dempsey. Então você percebe assim, essa coisa da temporalidade, ele trabalha muito bem, porque às vezes um capítulo começa com a narrativa daquele 1 segundo, né, que vai se perdurar. Então ele tem 17 segundos, então olha, no primeiro segundo ele leva o soco, ele começa a se inclinar para trás, lógico, né, uma narrativa super bem elaborada, né? E ao mesmo tempo ele volta, né, 50 anos atrás, para tentar resolver um crime, enfim, permeado aí pela luta de boxe do Angel Firpo e do Jack Dempsey. Também tem a chegada, né, da Orquestra Filarmônica da Áustria, de Viena, que vai tocar no Teatro Colón, em Buenos Aires. E, né, a trama acaba se desencadeando aí, mas o que chama atenção é a capacidade que o autor tem de lidar com essas coisas da temporalidade. Então ele fica lá 10 páginas fazendo uma narração de 1 segundo da queda do Jack Dempsey, ao passo que logo depois ele coloca um diálogo entre o Verani e o Ledesma, que é uma coisa muito rápida. Então é um bate-papo informal, eles estão num bar conversando, geralmente eles estão nesse bar, no bar Turing, lá conversando, e tem essa quebra, assim. Então é aquela narrativa lenta, daquele 1 segundo, como as coisas vão acontecendo nos mínimos detalhes, e de repente dá uma quebrada, por exemplo, para um diálogo entre os dois jornalistas, e você fica nessa coisa da temporalidade. Achei bem legal a forma como ele consegue trabalhar isso. O livro, ele não é um livro muito extenso, mas não é para amadores também, né? Você tem que ficar atento à forma como é narrado. Quando tem um narrador, que é o caso do livro, na primeira pessoa, também a gente não sabe o que é verdade, o que não é, o que é o discurso ali que ele captou e o quanto, né, esse narrador na primeira pessoa alterou. Eu fiquei com a impressão que o boxe acaba se sobressaindo, embora o autor é muito perspicaz na escolha de um crime, né, que o livro também tem essa, embora não seja o foco principal, mas tem um assassinato ali que eles captam e que aconteceu lá em 23 e que daí eles tentam investigar e que no fim das contas, eu não vou falar porque algumas pessoas, eu creio, não leram o livro, mas ele amarra a ideia do boxe e da música, né? No caso desses concertos e dessa excursão da Sinfônica de Viena e a presença delas ali na Argentina. Então, você ficou com essa impressão também que o boxe sobressai e que também, no fim das contas, ele acaba, digamos, ocupando mais espaço e ganhando essa batalha, entre aspas, com relação à música? Não tenho dúvida disso. Tanto que quando ocorrem os diálogos, né, eu vou tentar aqui identificar para o nosso espectador, assim, o Ledesma, que é um dos jornalistas, ele é o cara que trata da cultura. Então ele é um cara culto, ele é um cara escolado. Já o Verani, que é o cara que trata do esporte, né, ele já dá para ver que ele não é tão culto assim. Então, por exemplo, o Ledesma, em determinada situação, eles estão tendo um diálogo, né, e o Ledesma vai falar do Johann Strauss. E ele fala assim, mas esse cara toca numa bandinha alemã, e daí a conversa desanda, porque o outro se irrita, né, com a falta de conhecimento, enfim. Desculpa te interromper, mas esse estereótipo do jornalista também é um estereótipo aqui no Brasil e pelo jeito é global, né, de que o jornalista de esporte, ele é mais inculto, ele é aquele cara cheio de chavões e despreocupado, e sendo que o jornalista de cultura, ele é um cara bem formado, né, com, digamos, até um vocabulário diferencial. Pelo jeito é global isso, né? Isso fica bem evidente, né, quando nesses diálogos entre o Ledesma e o Verani. Agora, voltando em um aspecto importante que você tinha tocado, né, essa coisa
a própria reafirmação de uma identidade argentina, porque o autor está envolvido, e tem um aspecto que eu achei bem legal e talvez reforce essa tua, né, desconfiança, né, essa tua hipótese. Segundo o próprio, a narrativa do filme, a narrativa do livro, perdão, eles culpam o juiz. Então o juiz, ele é o culpado. E eu fui pesquisar, e o nome do juiz, que é o Mr. Gallagher, realmente foi o juiz daquela luta. E o mais engraçado é que ele atribui características psicológicas muito negativas. Então o juiz ele é rejeitado pela mulher, ele é um cara... Então ele começa a atribuir de certa forma... E de certa forma uma vingança, porque ele chega a dizer que o juiz, ao ver os corpos dos atletas seminus, né, só com a bermuda lutando, o juiz lembra desse amor não correspondido e tem uma ereção durante a contagem dos pontos. Então, ao mesmo tempo, é uma forma de vingança, porque ele expõe o juiz, e esse né, nessa ideia de romance histórico, ele é o mesmo nome, o juiz existiu. Nós vamos colocar trechinhos do vídeo e vocês podem observar, tá ali o juiz e tal, e ele se aproveita de um ângulo no qual o bolso do juiz fica na diagonal e que daí dá uma impressão. Então veja a criatividade do autor, e ao mesmo tempo ele está se vingando desse suposto atraso na contagem. Esse erro. E tem um outro aspecto bem legal, já retomando aí a fala do professor André, que é com relação aos famosos 17 segundos nos quais supostamente o Jack Dempsey teria ficado fora do ringue. Então essa luta, ela pode ser vista no site de vídeos do YouTube, mas eu cronometrei a luta, né, e deu o primeiro round, ele termina com 2 minutos e 48 segundos, ou seja, supostamente 12 segundos não aparecem, né? Foram cortes de um rolo para o outro, porque eram vários rolos, né? Então cada rolo tinha capacidade lá para alguns segundos, né? Tipo 20 segundos, e depois eles iam sobrepondo esses rolos para ter a noção da luta completa. A luta durou 2 rounds, né? Então no primeiro round, o Luiz Ángel Firpo, lutador argentino, ele vai a knockdown 7 vezes. Né? E depois da 7ª vez ele consegue acertar uma sequência de socos e ele acerta um cruzado no qual o lutador norte-americano, Jack Dempsey, então campeão, ele cai para fora do ringue, e eu comecei a perceber, professor André, algumas distorções com relação ao tempo que o Firpo permaneceu fora do ringue. Então, no livro, o Martin Cohan, ele adota a ideia de que foram 17 segundos. Eu entrei no site norte-americano e esse site diz que foram 9 segundos. E eu entrei num fórum de discussão e muitos argentinos se manifestando, e especialistas argentinos se manifestando, afirmando que ele fica 23 segundos fora do ringue. E daí, tendo essas distorções temporais, ou é 9, ou é 17, ou é 23, eu fui pesquisar nas regulamentações. E eu descobri que, quando o knockdown se dá em cima do ringue, a contagem do juiz vai até 10. No entanto, quando o atleta ele é projetado para fora do ringue, ele tem 20 segundos para retornar ao ringue, sem a ajuda de ninguém. É isso que diz a regra que valia lá em 1923, ou seja, ele teria 20 segundos para voltar. Então essa reclamação, essa suposta reclamação do Cohan não procede, porque o tempo regulamentar era de 20 segundos. E tem um outro aspecto que eu estava revendo ontem, né, algumas anotações, e eu resolvi abrir o livro e daí notei algo muito sutil e muito importante. Cada capítulo ele é escrito por extenso, 1, 2, 3, e isso está significando, dentro daquela lógica que eu já apontei anteriormente, cada segundo desse equivale a um capítulo do livro. Então são 17 segundos, 17 capítulos. A partir do capítulo número 10, ele começa a botar pontos de exclamação atrás, tipo assim, 11, 12,
como se ele estivesse questionando, a luta já teria que ter acabado no 12º, quando na verdade não, ele teria 20 segundos para voltar. E esse é um detalhe muito engraçado, ele fica botando pontos de exclamação depois do título, como se ele estivesse solicitando: olhe, Gallagher, você teria que ter encerrado a luta nesse momento. Um outro ponto que eu queria tocar e que ele levanta, e que daí, né, se tratando de um romance histórico, ele deve ser abordado, porque assim, foi ali que ocorreu uma das primeiras transmissões globais, né? Tá, a gente já pensa como na TV, no rádio, sequer existia essa possibilidade do rádio. E aí eles adotam uma estratégia, e não deixa de ser uma transmissão ao vivo, que era via telégrafo, vinha parciais do resultado da luta, e eles acendiam um canhão de luz num prédio mais alto de Buenos Aires, no qual sinalizava se quem havia sido o vencedor seria o lutador argentino, que daí o canhão seria em azul, ou o lutador norte-americano, e o canhão seria em vermelho. Então foi assim uma das primeiras, pelo menos que se tem notícia, transmissão. E era tão rudimentar que consistia apenas em descobrir qual seria o vencedor quando se acendesse essa luz. E inclusive houve um fluxo contrário, porque devido a esse nocaute, chegaram a acender a luz azul, né, sinalizando que o lutador argentino havia ganho a disputa, e no fim o povo argentino foi à rua para comemorar, para celebrar, e logo após, em poucos minutos depois, com a notícia de que o Dempsey retornou à luta, se acendeu o vermelho com o resultado definitivo. E assim, a gente fala de uma luta lá em 1923, mas é necessário ressaltar que o boxe na Argentina, nessa época, vivia uma fase muito popular. Inclusive, o autor do livro, ele fala assim: olha, aos poucos, né, esse amor argentino pelo boxe, ele está se perdendo. Então, ele faz até uma crítica, assim, que hoje o boxe já não é mais tão popular na Argentina como foi outrora. E só lembrando do porquê dessa grande repercussão, principalmente na cidade de Buenos Aires, dessa luta, foi a primeira luta na qual um sul-americano disputou o título mundial. Foi um feito, né? Embora ele tenha sido nocauteado já no início do segundo round. Então a gente percebe aí essa história sendo reconstruída, né, desde 1923, então, no sentido de mostrar que, né, um grande lutador argentino, num período em que o boxe na Argentina tinha uma notabilidade, né, acabou sendo, de certa forma, murchado esse ímpeto argentino pelo boxe por conta de um suposto roubo. Também já dando tons conclusivos, assim, é um livro que eu diria que vale a leitura, e também ele é uma constatação clara de que o boxe talvez seja uma das modalidades mais adaptáveis tanto à literatura quanto ao cinema. Então não é à toa, primeiro pela sua tradição, por ser uma das primeiras modalidades esportivas a ser criada e ser popularizada, sobretudo na Inglaterra, e daí se difundiu pelo mundo, e também isso reiterado pelas constantes obras e filmes que se tornaram verdadeiros clássicos do cinema, como Autor Indomável, como Rock, né, sobretudo o primeiro, depois virou uma série um pouco mais, digamos, comercial. Mas fica a dica para quem aprecia a modalidade, e um bom livro, só que um livro que exige atenção, né? Não sei se você concorda com isso. Não, concordo. O livro, eu gostei bastante, principalmente dessa variação temporal da narrativa, essa fragmentação. No começo fica confuso, mas, né, logo depois você começa a entender os fragmentos, quem que está narrando e tal. Eu acho o livro imperdível, né? Pessoal, contamos com o apoio de vocês. Se gostaram, por favor, se inscrevam no nosso canal, comentem, né, divulguem, porque o foco é levar esse conhecimento que é acadêmico, mas também sem aqueles chavões e
e aquela discussão toda conceitual ao público em geral. Então, por favor, nos ajude a divulgar o nosso canal de Review Scoming.